Olá a todos, sejam bem-vindos ao Benfica Independente para o rescaldo do jogo frente ao Sporting no passado domingo, aliás, que deu então a conquista do bicampeonato à nossa equipa sénior feminina de futebol. Hoje, mais cedo, já lancei então aqui o vídeo no nosso canal deste react em mau ao vídeo dos bastidores, realizado pelo meu amigo João Rosa Ribeiro. Está disponível também aqui no nosso canal, se quiserem ver, se tiverem algum interesse. Neste episódio faremos então o rescaldo do jogo e para isso temos aqui o meu amigo João Santos. Olá João, bem-vindo. Olá Sérgio, olá Rita, olá a todos os que nos virem e os não virem e vamos lá rever este jogo com contornos históricos do nosso Benfica. É isso mesmo. Aqui, last but not least, como é óbvio, a nossa super mega hiper especialista Rita Parreira, a nossa comentadora aqui do Benfica Independente, que já é extremamente conhecida. Qualquer dia começam a chover convites para a Rita. Rita, olá, bem-vinda, minha amiga. Olá Sérgio e olá João. Obrigada mais uma vez por estarmos aqui à hora do almoço, já bem tarde, aliás, à hora do almoço é a hora que vai ser o vídeo. Já ficam a saber, já se não sabiam. Rita, Benfica, bicampeão, e volto a bater na mesma tecla, de um campeonato desvirtuado, hein? Nada mal. Totalmente. Tinha que mandar esta laracha. Mas vamos começar então aqui uma análise ao jogo. O Benfica aqui entrou com a Caitlin. João, não vou, mas merecias aqui o meu jingle. Entramos então com a Caitlin, a Catarina Amada, a Silvia Rebelo, a Carol, a Lúcia, a André Faria, a Pauleta, a Beatriz Camarão, a Ana Vitória, a Chloe e a Jéssica. Por parte do Sporting Clube de Portugal, a Doris Bacic, a Joana Marchão, a Bruna Lourenço, a Joana Martins, Fátima Pinto, a Brenda, a Carolina Becker, a Mariana Rosa, a André Jacinto, a Xandra e a Diana Silva. Rita, olhando aqui para o nosso 11, como é que o Benfica se apresenta neste derby? O habitual. Mas sim, já ia contrapor já. Mas... O habitual em termos de disposição tática, num 4-4-2 losango. A única questão foi mesmo a saída da Kika para a entrada da Ana e Vitória e jogar no apoio às duas avançadas, e depois a Beatriz Camarão, que eu tinha referido que seria talvez muitíssimo importante na zona de meio campo para conter o Sporting. Fizemos este no último vídeo que gravámos do rescaldo do jogo com o Marítimo. Também tu e o João deram aqui a opinião do que é que podia ser, como é que o Benfica se podia apresentar. Tu tinhas referido bem a Beatriz, mas esperavas que a Kika ficasse de fora? Não, por acaso foi um bocadinho uma surpresa, mas acho que face ao jogo, acho que foi se calhar a melhor opção. E aqui às vezes não tem estado nas melhores condições, fruto também da lesão que teve, e se calhar às vezes não está a 100% nos jogos, por isso acho que foi uma substituição, digamos assim, bem feita. Rita, como é que o Sporting se apresenta? Porque na transmissão, eu não sou uma pessoa muito destas questões mais táticas, pouco percebo, vou aprendendo com vocês. Como é que o Sporting se apresenta? Porque na televisão disseram que o Sporting se apresentava num 4-4-2 losango também. Não, era um quadrado, portanto a encaixar no meio do losango. Ou seja, tínhamos as 4 defesas, depois tínhamos a Andreia Jacinto e a Fátima Pinto mais atrás, como médios defensivos. Nós costumamos apenas ter a Pauleta e depois as duas médias mais à frente, e depois a Joana Martins e a Brenda Pérez mais à frente a fazer a ligação com a Xandra e com a Diana. Ok. Sim, em termos de defensivos, porque a atacar o que acontecia era um 3-4-3 com uma das laterais, a Mariana Rosa, sempre a subir. Portanto, Que é o habitual da Mariana, não é? sim, o habitual sim. Da Mariana, treinadora. Sim, sim. E a Marchão fica mais contida, também porque tinha a Jéssica daquele lado. Ok, muito bem. João, olhando aqui para o nosso 11, também partilhavas que... aliás, foste tu que disseste que pensaste que era aqui que a Jéssica e a Chloe na frente, não foi? Não, eu por acaso disse que achava que ia ser exatamente o mesmo 11 do jogo Ok. Marítimo, mas com a Chloé no lugar da Valéria.
e acho que a opção foi acertada, se bem que com um golo, é assim, nós contextualizando o jogo, nós temos que perceber que entramos para este jogo a ganhar. Ou seja, o Sporting é que tinha que fazer as despesas do jogo. E mais a ajudar-nos foi logo o golo muito cedo. Mas o Benfica entra com uma abordagem tática, especialmente sem bola, interessante. Bastante conservadora, na minha opinião, mas interessante. Ou seja, o que eu vi, tal como disse a Rita, o Sporting joga com o 3-4-3, se bem que não é um 3-4-3, como é que eu ia dizer isto? Em que a largura é dada foi dada pela Mariana Rosa à direita e pela Sandra à esquerda, ou seja, todo o meio campo se juntava muito e depois havia essas duas jogadoras a dar a largura com a Diana Silva a jogar mais no meio das centrais, com alguma mobilidade, mas essencialmente a jogar mais ao centro. E a abordagem tática defensiva do Benfica é muito interessante, ou seja, quem faz a cobertura às alas do Sporting não são as laterais do Benfica, foram as médias, ala do Losango, quer a Beatriz, quer a Andreia, daí que elas vêm a pagar isso fisicamente no jogo, também por fruto de algumas entradas que sofreram, normais do jogo, nada normal, nada de extraordinário, mas foi um jogo muito desgastante para elas as duas, enquanto que as laterais ajudavam a fechar no meio campo, ajudavam a fechar por dentro, não permitindo espaços entre a lateral e a central em que a Diana poderia aproveitar, ou que as médias vindas de trás, a Joana e a Brenda, também poderiam aproveitar. O que é que isto resultou? Resultou no Benfica muito consistente defensivamente, a dar a bola ao Sporting, o Benfica sempre a procurar assim nas transições, o Sporting com muita bola, especialmente na primeira metade da primeira parte, o Sporting com muitíssima bola, mas o Benfica sempre muito, muito agressivo a sair, com muita velocidade, com a Jéssica e a Chloe exatamente para isso, e foi importante jogar a Ana Vitória, porque a Ana Vitória consegue ter uma intensidade defensiva que aqui, a meu ver, não consegue. Aqui que é uma jogadora mais virtuosa, com uma qualidade técnica assustadora, no bom sentido, mas que, a meu ver, não tem a capacidade de trabalho nem a qualidade tática que a Ana Vitória tem nos apoios à Pauleta, visto que muitas das vezes as médias ala do Losango fechavam por fora. E isso foi importante porque basicamente neutralizou o Sporting. O Sporting foi uma equipa completamente inofensiva, porque tentando carrilar algum jogo pelas aulas, visto que o meio tinha muita gente, depois falta uma coisa que ao Benfica também falta, que é referências de área. Ou seja, a Diana Silva não é uma jogadora de área, nem nenhuma das médias tem presença forte de área. E o Sporting foi completamente neutralizado na primeira parte. Rita, apanhando aqui a boleia do João, o João que diz que o Sporting até estava com mais bola. Como é que olhas aqui para a entrada do Benfica? O Sporting precisava, ou seja, o Benfica entra a ganhar, como o João disse bem. Notaste que era um Benfica mais passivo, mais na expectativa? Também és dessa opinião, não? Eu acho que o primeiro golo, Ou, logo mais, aos 3 ou muito minutos, inteligente, ou muito inteligente. acima de tudo, a inteligência, porque soubemos ser eficazes nos momentos em que era necessário ser eficaz. E a partir daí, com o primeiro golo a ser sofrido logo aos 3 minutos, o Sporting claramente tem que procurar outro resultado. Eu referia que achava que era o Benfica que iria ter o maior posse de bola, o maior controle do jogo, mas face ao facto de termos marcado 2 golos tão cedo, era o Sporting que tinha que vir atrás do resultado. Yeah. O Sporting não conseguiu desarmar esta teia montada aqui pelo Benfica. Sim, era um Sporting com muita bola, mas que na última parte do terreno era um Sporting que era pouco eficaz e, como o João referiu, também não havia referências da área. A Diana Silva é uma jogadora que desbloqueia muito através da velocidade, às vezes também como a Jéssica e como a Chloe, que abre muito nas linhas, e depois claramente o Sporting também não tem ninguém de referência da área, pois a Brenda Pérez às vezes chega com maior facilidade à área, mas também é uma jogadora com uma estatura física mais baixa e que também, face às nossas centrais, que estavam sempre muito bem posicionadas, que não deixavam o Sporting ser feliz. Rita, abrindo aqui um parênteses dos desafios deste ano frente ao Sporting Clube Portugal, achas que foi o desafio mais bem conseguido? Não? Sim, penso que sim. Foi a melhor abordagem que vimos e
como o João tinha referido, deve-se muito ao facto das nossas médias que defendiam numa linha de 4. Nós atacamos maioritariamente naquele losango, mas a defender nós estávamos a recuar para 2 linhas de 4, ou seja, as nossas 2 laterais com as centrais e depois a linha de 4 média com as 2 mais à frente. Portanto, acho que foi aí, se calhar, uma das vantagens daquele jogo no meio campo ter sido eficaz para o Benfica. Tu dizias que o jogo se ia, entre aspas, decidir no meio campo, não é? Numa batalha. Batalha agora é uma expressão muito coisa, mas ali num jogo muito aguerrido ali no meio campo. João, apanhando aqui o que a Rita está a dizer, aliás, é que queria-te fazer a mesma pergunta que fiz à Rita, e porque tu és uma pessoa que também acompanha a nossa equipa sénior feminina de futebol, achas que é o jogo mais bem conseguido desta época frente ao Sporting Clube de Portugal? Mas não seja Pois é, agora é fácil, né? mas não seja pelos resultados, é fácil afirmar que sim. Acima de tudo, é a abordagem mais inteligente que nós fizemos a jogar com o Sporting. Também é verdade, e isso não tem que ser intelectualmente honesto. Era o jogo em que o Benfica tinha mais vantagens em abordar. O Benfica entra a ganhar para o jogo, não é com 1-0, o Benfica já estava em vantagem. Quem tinha que fazer as despesas do jogo era o Sporting, se bem que isso vai contra o ADN da equipa do Sporting a jogar contra equipas mais fortes, e vê-se pelas características das jogadoras. Então as duas avançadas do Sporting, a Sandra e a Diana, são jogadoras que se diferenciam na velocidade, não são jogadoras que tenham uma presença de área forte, não é uma equipa que esteja talhada para jogar em ataque posicional durante muito tempo, e isso notou-se claramente. Portanto, o Benfica tinha essa vantagem, mas teve muito mérito nessa abordagem, porque podia ir pela abordagem e o jogo sair mal, e não conseguir cobrir bem os espaços e permitir muitos lances de 1 contra 1, por exemplo, da Diana ou da Sandra, que deixassem a defesa vulnerável, e isso nunca aconteceu. Portanto, acaba por ser um jogo bem conseguido. Até bem conseguido e muito bem e bem trabalhado pela Filipa, não? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu acho sabes porque é que eu há bocado estava, antes de começarmos a gravar, até gravei aquele pequeno vídeo de reação e até partilhei lá uma cena que eu acho que a malta que acompanha, malta mais expert, né, que acompanha o futebol no feminino, sinto que muitas das vezes olham para a Filipa ali, estás a ver ali um pouco underrated, estás a ver ali, pá, não lhe dão o devido valor, estás a ver? Pode ser impressão minha, ok, posso estar errado, mas eu sinto mesmo isso, estás a ver? E a Filipa também está numa fase de crescimento, exatamente como a Mariana também está numa fase de crescimento. E devemos valorizar, não sei se é questão também da questão dos cursos e não sei o quê, que às vezes podem levar a comentários um bocadinho infelizes, estás a ver, sobre a Filipa, se é mesmo de sentirem que a Filipa parece que não faz parte daqueles dos entendidos, estás a ver, e gosto de valorizar isso, que achei mesmo que a Filipa trabalhou bem o jogo. Não, eu tenho exatamente a mesma opinião. Acho que a Filipa trabalhou muitíssimo bem o jogo foi muitíssimo bem preparado. Eu acho que essa atitude em relação à Filipa acontece derivada de alguns fatores. Ahm, Nomeadamente, no que diz respeito a esta temporada, eu acho que a temporada passada ela é absolutamente fundamental. A equipa jogou um futebol que eu acho que nunca consegui demonstrar este ano, vai, na verdade. Acho que o futebol que o Benfica praticava no ano passado era extraordinário. Se calhar que tinha uma referência lá à frente, não? Eu não considero que a Nicole seja propriamente uma referência, agora é o mais parecido que nós temos com uma referência. É muito mais referência que a Jéssica, muito mais referência que a Kika, muito mais referência que a Chloe, e acho que as próprias colegas beneficiam disso. De toda a forma, acho que tem também um pouco a ver com a gestão das próprias expectativas durante a época. O Benfica, a meu ver, era favoritíssimo a ganhar, com um concorrente direto que seria, como nós dissemos a semana passada, que seria o Sporting Clube de Braga. O Sporting teve várias saídas de jogadoras fundamentais e não muitas entradas, teve algumas, a Diana Silva, a Doris Bacic, a Brenda,
mas foi uma equipa que durante a pré-época e durante o início durante aquilo que se perspectivava da época, passava um bocadinho under the radar. E a verdade é que elas praticaram um bom futebol, fizeram um belíssimo campeonato e, portanto, tiveram uma performance acima das expectativas, enquanto que o Benfica, embora esteja irrepreensível na fase de apuramento de campeão, tenha feito uma Liga dos Campeões muitíssimo digna, falhou as outras competições e com o acréscimo de ter perdido daquela maneira que perdeu em Alcochete. Yeah. Portanto, eu consigo perceber que a nível de expectativas nós ficamos um bocado aquém no que diz respeito às competições internas, muito embora ganhando o campeonato e tendo feito uma boa prestação europeia, enquanto que o Sporting vai jogar a final da taça e deu mais luta do que aquilo que se esperava ao início do campeonato. Portanto, eu daí percebo a tal comparação que se faça. No entanto, como disse, acho que a Filipa tem muitíssimo mérito no título, tem muitíssimo mérito neste jogo, e a equipa, tal como ela cresce, a olhos vistos, e tão importante como, eu não diria tão importante, um título é um título, mas a continuidade na próxima época a jogar a Liga dos Campeões é um fator, mais uma vez, muitíssimo importante, que a vai fazer crescer ainda mais e vai fazer crescer ainda mais os jogadores. Yeah. Rita, queres fazer aí um filmezinho do jogo então? Sim, foi uma entrada fortíssima do Benfica. O Sporting tentava através da posse de bola, mas sem grandes resultados em termos de criar perigo na última parte do terreno. Também muito bem controlado pelas nossas médias e as centrais também sempre muito bem posicionadas. Caitlin também estava muito bem, e foi uma primeira parte de grande intensidade, de parte a parte, com o Sporting a ter as maior dispêndio em termos de jogo, e o Benfica a saber ser eficaz quando teve que ser. Yeah. A segunda parte, o que é que temos aqui a dizer da segunda parte, Rita? A segunda parte, acima de tudo, um bocadinho já de desgaste das nossas médias. Depois também algumas situações em que nós aí não fomos eficazes. Tivemos uma da Ana Vitória, que logo ao início poderia ter matado ainda mais o jogo. Depois também alguns contra-ataques que também não foram bem aproveitados, que às vezes por um bocadinho de individualidade, não querendo tirar mérito, mas há jogadoras que às vezes estão um bocadinho melhor posicionadas e é necessário dar a bola então a elas. O Benfica que na segunda parte, ali perto do início, faz uma dupla substituição, não é? Entre a Valéria e a Kika. Eu vim buscar isto porquê? Porque sai a Lúcia, entra a Valéria, ou seja, a Valéria fica ali encostada, provavelmente por causa desse desgaste que estavas a referir, e a Kika entra, na teoria, para o lugar da Andreia Faria. Isto na teoria, porque a Kika não foi jogar no campo no lugar da Andreia. O que é que a Filipa quis aqui com esta dupla substituição? A Rita? A Lúcia saiu lesionada, portanto a Valéria teve que fazer esse lugar, que é das jogadoras que ultimamente tem sido mais utilizada a lateral. Já tentámos com a Lara, sem grande sucesso. Agora é a vez da Valéria passar. Depois, com a entrada da Kika, a baixar a Ana Vitória para o lugar que estava a fazer a Faria. Mais uma vez, o desgaste já era muito. Trator. Exato, exato. Sente-se logo um bocadinho quando a Andreia Faria não está. Ela é muito inteligente, não só em termos de bola, mas principalmente a preencher espaços e a saber ler o jogo. Ela parece que está um bocadinho em todo lado. O Busquets riço. Exato. E então ela sabe ler muito bem os espaços e perceber onde tem que estar posicionada para interceptar bolas. É de uma inteligência... sou mega fã mesmo. É de uma inteligência incrível. Não é aquela... O João há bocado falava da Kika, né? Que é muito virtuosa, que é... pronto, tem aquela qualidade incrível, não sei o quê. Mas a Andreia... é uma inteligência... Juro que eu olho para ela e faz-me lembrar...
Busquets, eu sei que a comparação pode parecer meio farsola, mas é um Xavi da vida, epá, que é uma qualidade tática brutal, estás a ver? Um, mas, João, olhando aqui para a segunda parte do Benfica, que filme tens aí para nos contar? Pá, a segunda parte do Sporting altera. O Sporting faz uma substituição logo ao início e coloca a Joana Marchão a jogar a ela. Portanto, sai a Mariana Rosa, se não me engano, e entra a Alicia Correia, que vai jogar a central, e a Sandra passa para a direita e a Marchão à esquerda. Ou seja, teoricamente, aumenta a qualidade nas alas, porque a Joana Marchão é, acho que não é, entre ela e a Lúcia, serão as melhores laterais esquerdas do campeonato, e ela tem uma qualidade ofensiva também vindo do facto de ser canhota, que o Sporting poderia explorar, e também começa a defender de maneira diferente. Quando faz esta alteração, o Sporting declaradamente começa a defender apenas com 3 defesas. Mas o Sporting não consegue tirar vantagem nenhuma daqui. Aliás, o Benfica, como disse a Rita, até é quem tem as melhores oportunidades do gol. Como falaram, existe aquela dupla substituição, e é aí essencialmente que o Sporting consegue criar perigo. E consegue criar perigo porquê? Porque entra a Valéria vai para a defesa esquerda, e ao contrário do que a Lúcia e a Catarina fizeram todo o jogo, a Valéria não conseguiu perceber o que lhe era pedido. A Valéria abriu muito sempre, dos poucos minutos que jogou lateral esquerdo, e a Diana Silva aproveitou imediatamente aquele espaço entre ela e a Carol, e criou 2 ou 3 situações de perigo aí, em que a Catarina até acaba por salvar o gol em cima da linha quase. E logo passados poucos minutos, eu julgo que até foi quando houve uma pausa, quando há uma entrada sobre a Jéssica que fica lesionada, logo a seguir vem a Beatriz Cameirão jogar para o lateral esquerdo, e a Valéria sobe outra vez no campo. E a partir daí, mais uma vez, o Sporting acaba, porque não tinha soluções para contrariar o Benfica, ainda por cima logo a seguir, ou seja, há uma troca ali imediata, a Valéria passa para o meio campo, e a Beatriz passa para a lateral esquerda. Beatriz, que eu também acho não tem a mesma qualidade de bola que a Andreia, com bola que a Andreia, mas a nível tático acho que não lhe fica nada atrás, com toda a sensibilidade. Não dá tanto nas vistas. Logo a seguir sai a Jéssica, entra a Christie, e os equilíbrios do meio campo voltam, ou seja, a Valéria passa para a frente, a Christie vem para o meio campo, e o jogo volta à toada que teve na primeira parte inteira, em que o Sporting foi inoperante, não teve armas nem ferramentas para contrariar a superioridade tática do Benfica, que aos 75 minutos faz o 3-0. Há que dizê-lo, é um lance que é precedido fora de jogo, é um gol que deveria ter sido anulado, ou que não devia ter contado, mas em que a Ana Vitória aproveita uma atrapalhação e faz o 3-0, e basicamente mata ali alguma dúvida que restasse. Eu devo confessar que este jogo voltei-me a sentir como nos velhos tempos, em que só para aí aos 90 minutos é que deixei de estar nervoso, porque Mas não pronto, havia VAR, podias estar à vontade. queria muito ganhar o jogo. Na verdade, há um outro lance que eu quero referir, antes de passarmos a coisas muito interessantes também, que é o minuto 78, em que a Beatriz se lesiona, e eu aí acho que foi o único lance muito mau que se passou dentro de campo. Beatriz lesionada, o jogo, a bola tinha saído para um lançamento, nem a árbitra nem o Sporting pararam o jogo, e a Beatriz claramente lesionada, não estava a fingir nem pouco mais ou menos. Eu acho que um jogo com 3-0, ela na área da ação de onde estava a bola, e não se para o jogo, para mim é algo que é completamente inexplicável. Pronto, o jogo vai ocorrendo. Também foi uma altura do jogo em que já se notava muito o cansaço, as jogadoras muito cansadas pela intensidade do jogo, pelo calor que se fazia sentir, sem nada de muito relevante a adicionar. Meia volta ao jogo também parava porque os jogadores precisavam de assistência. E aos 90 minutos, para mim, acontece o momento mais espetacular do jogo, que é o penalti e aquela defesa brutal da Caitlin. Eu já vi muitos penaltis defendidos, não tenho grande memória de ver muitas melhores defesas que aquela. É uma defesa absolutamente extraordinária, na minha opinião.
Mas já lá vamos, porque eu já vos ia perguntar qual era para cada um, qual era o momento do jogo. Não é o momento do jogo, para mim é o momento mais espetacular Mas, do jogo. mas há uma saída aos pés, não sei de que Da atleta, Joana Marchão. da Aos Joana 95. Marchão. Atenção, é? Atenção, o senhor Odisseus Vlacodimos não fazia aquilo. Pá, mas é uma saída com Destemida. 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 Aliás, eu acho que ela publicou nas redes sociais no dia a seguir que ainda lhe doía a cara A depois de cara, ter levado com o pé na recarga. Aliás, eu agora falando disso, eu brindo só aqui este parênteses, até porque eu queria aproveitar depois mais para a frente para falar até da Kathleen, porque até aquela questão da Kathleen, do Insónias ter entrado, ela queria uma foto com um gato, vocês apanharam isso, o Insónias Sim, depois, sim. o Insónias fez a foto com o gato, ela ficou super satisfeita e agora o Filipe Teixeira Fez com o troféu. A foto com a fez a taça. foto com a taça. Pá, e eu até ela passou tanto que eu até gosto de ver assim a malta a interagir com ela, estás a ver? Pá, também é assim, não bastou aquela fase inicial que ela passou porque tinha as redes sociais da forma que queria e, epá, e depois muitos benfiquistas também a questionarem muita da qualidade e eu e a Rita também a notarmos que algumas deficiências como guarda-redes, pá, ou alguns erros pá, que é verdade, mas nunca partimos para a estupidez de ir para as redes sociais e insultar, nem fazer pouco mais ou menos. Portanto, fiquei mesmo feliz, pá, que ela tenha feito esta exibição que fica marcada pelo penalti, né? Por esse lance, mas também a forma destemida como ela sai a bola aos pés da Joana, a deixar aqui boas indicações. Até porque eu já partilhei isso mais que uma vez. Houve uma mudança também da equipa técnica do guarda-redes a meio da época, depois da saída da Letícia, e, pá, e mandar um abraço para o ex-treinador do guarda-redes, benfiquista, que acompanha aqui os nossos projetos e que espero que onde ele está que esteja feliz e a valorizar os seus futuros guarda-redes, ou as futuras guarda-redes neste caso. Mas pronto, Benfica, mais que justo vencedor, acho que concordamos os três com isto, sobre o jogo, mais que justo vencedor, Rita. Sim, totalmente. Mais uma vez a Caitlin. A destacar também a defesa que ela já tinha tido face ao remate da Andréa Jacinto, também foi de outro mundo. Portanto, a Caitlin muitíssimo bem. Muito bem, João, estamos conversados, Benfica mais que justo vencedor. Sim, só referir que no filme do jogo da segunda parte ainda falta depois o gol do Sporting. Pois. Já no, basicamente, o último lance no livre lateral em que há uma descoordenação entre a defesa e a guarda-redes e depois a bola sobra para a Andréa Jacinto que mete a bola na baliza, um bocadinho à semelhança do primeiro gol do Benfica, mas que me parece que as jogadoras também, devido ao cansaço do contexto, já estavam também um bocadinho a desligar. E também já do momento do jogo. Já era mesmo no último minuto. Não, muito bem. Rita, qual é para ti o momento do jogo? Vamos lá. É a defesa do penalti. Muito bem. Acho que não há grandes dúvidas. Muito bem, João. Eu divido entre o momento mais espetacular é claramente a defesa do penalti. É absolutamente espetacular aquela defesa. O momento do jogo para mim é o primeiro gol do Benfica. É o gol que tranquiliza a equipa, que valida ainda mais o plano de jogo, que eu acho que ia ser exatamente o mesmo que foi, que deu toda a tranquilidade para se fazer o jogo que se fez e que de alguma forma também mete em dúvida ainda mais a equipa do Sporting, a saber que tinha já uma montanha grande para escalar e a montanha acabava de se tornar maior aos 3 minutos. Portanto, para mim acaba por ser o momento do jogo. Muito bem. João, podemos começar até contigo, destaques da nossa equipa. Antes de falar dos da nossa equipa, deixa-me só referir no Sporting a André. Ok, e bem. A André Jacinto acho que faz um jogo brutal. Eu acho que é uma jogadora muito jovem que tem um talento formidável e tem muito, muito, muito futuro. Portanto, está aí uma jogadora de grande valor, espero eu, nos próximos anos para o Sporting, é o que é, e para a Seleção Nacional. Em relação ao Benfica, a primeira parte, um jogo brutal da André Faria. Muitíssimo bem na cobertura de espaços enquanto teve bola.
Eu também digo que muito bem durante todo o jogo, ou todo o tempo que esteve em campo a Beatriz Cameirão, acho que foi também essencial. As duas centrais sempre muito certinhas, mas para mim o grande destaque deste Benfica é a capitã sem braçadeira chamada Pauleta. Um jogo absolutamente brutal, mais um, com bola e sem bola, é a líder dentro de campo, embora a braçadeira esteja no braço da Silva, Silvia. mas é uma jogadora extraordinária e que eu acho que fez um grande jogo. Muito bem. Além da Caitlin, desculpa, faltava obviamente a Caitlin, mas para mim a mulher do jogo é a Pauleta. Ok. Enquanto esperamos que aqui que a Rita volte, João, eu vou arranjando aqui. A Rita já tá aí. Isto é maravilha dos episódios. Não é em direto, ia dizer que era em direto, mas não é. Rita, o João acabou a dar os seus destaques, tanto no Sporting Clube Portugal como no Benfica. Queres avançar tu? Sim, referi também no Sporting Andréia Jacinto, sem dúvida alguma, do Benfica, Andréia faria muito bem, a Caitlin e também a Chloe em termos de contra-ataques e posicionamentos para também fazer alguma pressão nas defesas do Sporting. Muito bem. Já falámos aqui dos destaques da nossa equipa e da equipa também do Sporting, que é mais que merecido. Sobre a arbitragem, alguém quer dar aí alguma nota? João, Rita? Eu da arbitragem só tenho duas notas que já dei durante este bocadinho que estamos à conversa. O terceiro gol do Benfica é precedido fora de jogo, portanto é um erro que é relativamente grave. Depois acho que o lance em que a Beatriz não lhe é em que não é permitida assistência à Beatriz é um lance inexplicável do ponto de vista da arbitragem. Mas são essencialmente estes dois lances porque todo o resto do jogo eu acho que nem se deu pela árbitra e isso é o melhor dos sinais. Mas estes dois lances acho que são dignos de serem falados. E da questão também do gol, não é? Do gol que é precedido fora de jogo, que é isso que estavas a dizer. Tinhas falado isso há bocado, João. Sim, 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 Yeah. Que acaba por ser não deixa de ser um erro, não é? claro. Rita, alguma nota sobre a arbitragem queiras dar? Sim, são mesmo essas duas questões. Yeah. Muito Fora bem, isso, pareceu-me uma arbitragem mais ou menos tranquila. fazendo aqui então um comentário final ao jogo, Rita. O Benfica inteligente na forma como entrou, eficaz, e depois a saber preencher espaços e a fazer o Sporting ter que andar um bocadinho atrás do jogo, meritário do Benfica. Muito bem, João. Não tenho muito a acrescentar. É uma vitória justíssima, um campeão justíssimo, e o meu desejo é que mais cedo do que tarde voltemos a ter esta equipa a jogar no Estádio da Luz, que é onde elas merecem jogar. E também nota de destaque para a melhor celebração de um gol este ano, que é o gol da Ana Vitória, com ela a Pá, fazer o gol da Águia. há bocado eu gravei no vídeo e falei de Kiki Fonseca. Não sei se alguém se lembra aqui, mas Kiki Fonseca, que é avançado do Benfica, também celebrava assim. Mas pronto. Estamos então a avançar aqui para o nosso momento fora de jogo. O João já abriu aí a porta. Este momento fora de jogo pode gerar aqui uma conversa um bocadinho mais alargada, que era essa a minha intenção. Rita, preparaste algum momento fora de jogo em específico ou é sobre o jogo em si? Vá. Sim, é sobre o jogo. Ok, então vá, avança. Ok, portanto, são 14.221 pessoas no Estádio da Luz, aparentemente. Um número que Um pode ser jogo, enganador, não é? exato. Referir aqui alguns detalhes em termos de planeamento. Foi um jogo que deveria ter sido melhor preparado em termos de marketing, divulgação, etc. Depois também houve, claro, uma má gestão. Rita, deixa-me só abrir aqui um parênteses para sobre a questão da divulgação do jogo e da preparação do jogo e da abertura até da bilhética só na segunda-feira após o jogo com o Marítimo. Eu percebo, em certa parte, que o Benfica estivesse à espera, ou seja,
o próximo jogo é que interessa, e era o jogo na Madeira. Opa, mas estes jogos é assim que se preparam, é com tempo, é o que é. O Benfica, independentemente se fosse ou não campeão, ou seja, o Benfica não poderia vender este jogo, ou não deveria vender este jogo como o jogo do título. Estás a ver? Na minha opinião. Daí achar que o Benfica deveria ter começado a vender o jogo, vender entre aspas, pá, 2 ou 3 semanas antes. Estás a ver? A partir do momento em que ficasse definido o dia e a hora e que o Benfica queria receber o Sporting Clube Portugal no Estádio da Luz. Pá, a partir desse momento o Benfica deveria ter começado a vender. Agora, quando tu queres vender como o jogo do título, percebes? Ou seja, a expressão o jogo do título, aí sim só podes esperar, tens de esperar para o domingo, não é? E como é óbvio, que é a partir do momento em que ganhas ao Marítimo, tu sabes que no próximo domingo, então, podes ser campeão em casa contra o Sporting Clube Portugal. Mas isso é todo um princípio errado. E é essa a questão. E vai bater nisso que estavas a dizer, que é o Benfica deve começar a vender o jogo a partir do momento em que sabe que vai jogar naquele domingo, independentemente seja o jogo do título ou não. Desculpa, Rita, era só para deixar. Oh, queres dizer alguma coisa, João? Sobre isso, duas coisas, que é, pá, por muito que houvesse jogo com o Marítimo, imaginemos que nós perdemos com o Marítimo, se ganhássemos ao Sporting não éramos virtuais campeões quase, Yeah. ou éramos virtuais campeões à mesma. Não, nós não precisávamos ter ganho este jogo, só precisávamos ter empatado. Portanto, se ganhando, éramos campeões à mesma. Yeah. E só para dar o exemplo de uma coisa mais bem feita, os 2 jogos para a Liga dos Campeões do Barcelona contra o Real Madrid e contra o Wolfsburgo, 2 semanas antes já tinham lotação esgotada. Não eram os bilhetes estarem-se a vender 2 semanas antes. 2 semanas antes a lotação estava esgotada. Portanto, começar uma venda e uma divulgação com 4 ou 5 dias de antecedência é manifestamente curto. Yeah. Mas Rita, desculpa, interrompemos-te. Sim, eu ia fazer também essa nota face ao Barcelona. Penso que no jogo do Real, com um mês antes, acho que já estavam à venda. E depois já claramente uma má estratégia de... Pá, estava à venda. Epá, Rita, desculpa. Estava à À venda. vontade. Não, epá, eu não gosto. Estava à venda e além disso, além de estar à venda, é a forma como eles constantemente estão. Não se esqueça que, está a ver? Faça parte de, venha mais cedo para. Pá, percebes? É a forma como eles também trabalharam o jogo em si, até propriamente. Perdão, até Eu cá acho que fora. tu Até recebeste cá fora. mensagem. Eu não recebi mensagem nenhuma. Não, eu recebi a mensagem, Eu mas eu não estou a dizer, recebi. até cá fora, estás a ver? A cena de pode vir mais cedo porque vai haver uma demonstração da nossa pá, das atletas de ginástica, epá, seja o que for, estás a ver? O Barcelona, nesse caso em específico, trabalhou bem nesse aspecto, percebes? Que é, venham mais cedo porque vai haver um concerto, vai haver a fanzone estará aberta e as atletas que pá, não farão parte da ficha de jogo, pá, digo eu, assim, pá, não sei, uma coisa qualquer, ou estarão as camadas jovens ali, pá, percebes? A cena é que tu não, a experiência em si, pá, pá, não é cena de estar a ser crítico fácil, não é nada disso, mas pá, é que eu acho que o Benfica é tão gigante que pode e tem essa obrigação de trabalhar melhor estes jogos. Era só isso, percebes? A forma como mas se calhar, Rita, acaba o teu raciocínio, senão estou-te sempre a interromper. Sim, João, depois no continuando. fim. Uhum. Sim, sim. Há também uma má gestão em termos dos recursos de estádio, porque havia muita gente, uma hora e tal antes do jogo, a comprar bilhetes, com filas enormes, e depois a entrada foi absolutamente ridícula. Eu tentei entrar meia hora antes, compreendo que há pessoas que gostam de entrar uma hora antes, mas Ei, boca nem para sempre, barulho. nem sempre dá a fazer, desculpa, João, mas é verdade. A minha porta era a 17, eu fui apanhar a fila na porta número 9, portanto, quase metade do estádio percorrido em fila, ao sol, em que não andava. Eu entrei, quando eu me sentei no meu lugar, a árbitra tinha acabado de apitar, mais um pouco não vi o gol, portanto, se querem meter lá 15 mil pessoas aparentemente, eu não sei se são as 15 mil, porque eu não passei o bilhete, atrás de mim não passaram bilhetes, portanto, não sei como é que fizeram essa contagem.
deveriam ter aberto as portas, porque acho que já são minimamente preparados para jogos de altas dimensões que têm que abrir mais portas. Pá, e nem pode ser a cena de não estávamos à espera, pá, não é nada disso, né? Porra, Tem os isso. bilhetes, eu fui acompanhando ao longo do processo de vendas dos bilhetes, iam abrindo uma bancada aqui, uma bancada àquela outra, portanto, eles sabiam quantas pessoas lá iam estar, deveriam ter-se preparado melhor. João, sobre isto aqui, sobre o momento fora de jogo aqui da Rita. Em relação à divulgação, eu estava aqui à procura e achei a mensagem que eu recebi dizia: garante o teu lugar. Pá, eu não estou lá para garantir lugares. Neste caso, o marketing tinha que ser feito, ajuda a fazer história. Que era aquilo que se queria fazer, era fazer história, não era garantir lugares. Portanto, acho que o Benfica, nesse aspecto, tem muito, muito que melhorar. No que diz respeito à utilização de recursos de estádio, aquelas situações que a Rita descreveu, eu não as passei, eu entrei mais cedo, mas há outras que são óbvias. O piso zero estava basicamente cheio, metade dos bares não estavam em funcionamento, não havia os vendedores que costumam andar a subir e a descer escadas num dia de extremo calor. Quer dizer, nós queremos fazer o trabalho, mas deixamos o trabalho a meio. Portanto, há muito que aprender com isto. Ou queremos só fazer Os o mínimos visto? olímpicos. O visto. Se Já calhar, temos um jogo feminino aqui este ano. se calhar é só o visto. E não pode ser. Não pode ser porque. E atenção, nós estamos aqui a dizer coisas que não são boas. E eu vou seguir que é bater nas coisas que são. Bater, falar das coisas que obviamente são boas e se as há. Mas não é a melhor das experiências para quem vai ao estádio, e muita gente levou muitos miúdos, muitas famílias, e ter que passar por este tipo de coisas não é uma experiência agradável, ainda para mais sabendo de nós aquilo que se passou na véspera, que eu não quero falar disso. Só para fechar o capítulo das coisas negativas relativamente ao dia propriamente dito, nós vimos jogadores e jogadoras de várias equipas, eu não vi nem... Espera aí, João, e há grandes imagens, pá. E há grandes... Ainda hoje só hoje é que apanhei um vídeo da avó da Jéssica. O vídeo da avó da Jéssica é delicioso. Epá, repara, a avó da Jéssica, ok, as atletas, mas espera aí. Então, mas está ali a Joana Soeiro, está ali a Ana Catarina, está ali não sei o quê. Quer dizer, estava ali, percebes? Não era futebol aquilo, man. Aquilo era Benfica, era uma... Sim, sim, e eu também apanhei, se não estou em erro, uma imagem da Marlene na bancada com a família. Portanto, havia ali muito Benfica. Tristemente, eu não vi ninguém, à exceção de Lourenço Pereira Coelho, da estrutura da equipa profissional de futebol masculino. Portanto, continua a haver privilegiados, primadonas no Benfica, e neste jogo os primeiros que lá tinham que estar eram os jogadores da equipa masculina, na minha opinião. Vale o qual. Sobre o positivo, epá, é uma experiência. Eu já tinha ido a outro derby que houve no Estádio da Luz, e isto é desporto. É sã convivência entre adeptos, é ver grupos organizados de adeptos de Benfica e Sporting que conviveram bem, metidos uns no meio dos outros sem problema nenhum. É os jogadores darem tudo em campo e fora do campo, tratarem-se cordialmente, com muito respeito e com muita amizade, como é normal, tendo em conta que a maioria delas se conhecem das seleções. É todo o ambiente que ali se passou, é algo muito positivo e é algo que devia de encher de vergonha muita gente por esses recintos desportivos pelo país fora. E é este o tipo de desporto que eu gosto, é este o tipo de desporto que eu acho que a maioria das pessoas gosta, e eu acho que é este o tipo de desporto que vai inevitavelmente levar a que mais tarde ou mais cedo o Estádio da Luz encha para ver estas mulheres jogar. Rita, aproveitando aqui nesta última frase do João, ficaste decepcionada com o número de espectadores? Esquece o número. Pronto, o número, ou seja, já falámos disso, fala o que vale, mas com a adesão Sim, ao estádio. sim, e depois fui
passar um bocadinho os olhos pelas redes sociais e muitos comentários de adeptos a dizerem há um número muito aquém. Ok, se há um número aquém, vão ao estádio, adiram. Só assim é que conseguimos que o Estádio da Luz abra mais vezes para esta equipa feminina. Bom, além da verdade, não devíamos estar à espera de números para que... É um facto, mas eu parece que é só percebo assim o que é que estás a dizer, que eu percebo que seja aconteça. assim que aconteça, como é óbvio. Muito bem, João e Rita, já falámos um bocadinho do jogo, queria só sobre estes momentos fora de jogo, ou seja, extra-jogo em si. Eu falava disto com o João antes de começarmos a gravar. Eu, aliás, já tinha deixado 2 portas abertas, tanto no modalidades, acho eu, como num dos rescaldos, e que disse a quem um dia, alguém que possa ver aqui os nossos pequenos vídeos, no nosso pequeno nicho, que estaríamos sempre disponíveis para ajudar na divulgação. Nós, aqui, Encontro Benfica Independente, para ajudar na divulgação deste jogo. A verdade é que o Benfica começou tarde, produziu algumas coisas bem feitas, é verdade, eu gostei muito. Cartazes interessantes, dinâmicas, justas atletas a pedir com muita frequência, mas começámos o trabalho tarde. E eu, por acaso, tentei planear as coisas atempadamente, com mais de uma semana antes do jogo. E mais uma vez fomos barrados, ou seja o que for, ou não obtivemos resposta, obtivemos uma resposta positiva de uma parte, a parte que lidera o futebol no feminino, e a parte que lidera a comunicação não respondeu. Portanto, cá estaremos, sempre que nos seja possível, a valorizar o futebol no feminino do Benfica, com os rescaldos, ou fazer episódios diferentes, ou seja o que for, a valorizar o desporto no feminino, a valorizar o futebol no feminino e a valorizar o futebol do Benfica. Cá estaremos sempre. Pode ser que um dia as mentes brilhantes olhem para o Benfica Independente, não de uma forma de inimizade, mas de outra forma. Gostava de ter feito muito mais coisas a semana passada, mas não foi possível. Mas olha, eu, como sou honesto em tudo o que faço, partilho aqui publicamente que foi feito um pedido, de alguma forma. Eu sabia que a Jéssica ia estar no Canal 11, achei que poderíamos fazer uma coisa engraçada com uma outra atleta. No início até pensei que seria difícil porque as atletas estão concentradas no jogo e têm que realmente estar concentradas. Mas depois, a partir do princípio, digo assim, soube por portas e travessas que a Jéssica está no Canal 11, disse, pode ser que haja abertura, vou tentar. Houve abertura da estrutura, dos dirigentes máximos do futebol no feminino do Benfica. Não houve de outra parte. Mas pronto, eu como levo a minha vida assim, é tudo em pratos limpos. E aqui estou, mais uma vez, a explicar o que é que aconteceu para que nós, da semana passada, não conseguíssemos aqui no Benfica Independente fazer mais conteúdos, ou seja, o que fosse, ou aproximar, ou servirmos de veículo de aproximação entre atletas e adeptos, que é o que nós somos. Rita e João, vamos avançar então para as despedidas. Meu amigo João, eu acabei por não te perguntar do teu momento fora de jogo. Acredito que andasse aí a... Não, eu tinha aqui uma ou duas coisas para falar, mas vou-me restringir a uma para acabar no positivo, que é se nós tantas vezes, e eu já o fiz, criticamos a BTV, deixa-me dizer que foi muito bom hoje poder estar a jantar e a rever o jogo que deu o título à equipa de polo aquático feminino, comentado pelo treinador da equipa, que explicou o jogo e que chamou os adeptos para irem apoiar e de facto eu acho que nunca tinha visto um jogo de polo aquático nem na televisão nem ao vivo, ainda não vi ao vivo, mas deixa-me curioso e espero lá ir breve porque vi um jogo muito interessante e que me parece que aquelas atletas são mesmo atletas à séria, porque aquilo parece ser de uma brutalidade física impressionante. Portanto, o meu bem-aja para a BTV nesse sentido. E
Só finalizar, porque eu não podia acabar sem dizer isto e tinha-me passado completamente, que é começar uma petição para a Kika substituir o farol, porque metam um microfone nas mãos daquela rapariga. Ela cantar é um bocado complicado, mas dá uma energia, uma eletricidade àquele estádio fantástico. Sabes que às vezes ser. O Benfica isto ajuda. É. Pronto. Queres aproveitar para despedir, João? Mas ajuda e notas a felicidade. Para cá, sabes que eu, fazendo só este apontamento, eu ainda esta semana estava a ver, eu costumo ver muitos vídeos de speakers, porque é uma cena que eu gosto mesmo de ver. E ainda esta semana estava a ver o do Inter de Milão e eu reparo nem mesmo na indumentária e tudo, como se apresentam, porque acabam por ser ali um intermediário dos adeptos, né, da bancada, e a forma muito humilde, com o seu fato de treino do clube e os ténis. Percebes? É uma cena muito diferente. Muito longe daquela pinta institucional, estás a ver? Daquela soberba de fato, lenço e não sei. Mas pronto. Mas a genuinidade como a Kika estava feliz ajuda muito, sabes? E era isso. É um momento marcante. É um momento que certamente fica na história do Estádio da Luz. Não tenho dúvidas nenhumas em dizer isto. Muito bem. Já viste o vídeo dos bastidores? Já vi o vídeo dos bastidores, sim. Muito bem. Pronto, deixar estas duas notas felizes num jogo que acaba por ser histórico, se calhar não com a magnitude que todos nós esperávamos, mas ainda assim é histórico. Dá mais um título ao Benfica e agora é continuar a ganhar os 2 jogos que faltam, se possível, dando também tempo de jogo aos talentos que nós temos. E outra coisa também muito positiva, e eu desculpa de estar a continuar a acrescentar coisas, mas eu vou-me lembrando, foi ver as camadas jovens no título, especialmente a equipa B, a festejar com a equipa principal. Portanto, a integração da formação também se faz assim e foi algo também muito bonito. Portanto, Benfica tem futuro, a própria capitã referiu isso, que há muito futuro nas camadas jovens, a Filipa também o referiu, e portanto, mais um título e esperamos que seja só mais um e que próximos muitos virão já a partir da próxima temporada. E um abraço para ti e para a Rita, e viva o Benfica. Muito bem. Rita, tu também, desde pequena, que sonhavas com este momento de ser campeã no Estádio da Luz? Sim. Sabes quem é Já que disse tinha esta frase? a Kika. Várias. Também. Kika, Jéssica. Várias, mas este trecho é sacada da Lúcia Alves. Ah! Eu tenho uma foto, já tenho duas, na Já verdade. vi. Sim, Já vi. é verdade. Muito bem, Sim, Rita, queres contando também aproveitar? essa história, nós ficámos até muito tarde depois das comemorações dentro do estádio, e as jogadoras ainda vinham tirar fotos connosco, apesar dos seguranças já nos estarem a mandar embora. Por acaso ia-te perguntar mesmo isso, mas Sim, pronto, já percebi sim, que... sim. Ok. E também, mais uma, é quando um miúdo, um adepto do Benfica, tenta saltar para o campo e quando a Kika vai pedir calma ao segurança, porque é uma criança. Que é aquele muito jeito dela, aquele jeito muito característico da Kika. Belo vídeo. Muito bem, Rita, para fecharmos então, queres aproveitar para despedir? Sim, obrigado a quem nos ouve, obrigado também a vocês e obrigado aos 14.221 adeptos. Muito bem, não são 14 mil, neste rescaldo são 3 pessoas, 3 benfiquistas e 3 adeptos da nossa equipa sénior feminina de futebol, que estão muito felizes da conquista deste bicampeonato. Estamos quase a chegar ao final desta temporada, não é? Mas ainda teremos tempo para conversar. Rita, tivemos esta adição nestes últimos 2 episódios aqui do João, mas tem sido um prazer ao longo da época fazer isto contigo. Mais uma carolice que consigo levar avante, que o João também está presente noutra, na questão das modalidades, como mais uma carolice, portanto, deixar-te mesmo um beijinho e um muito obrigado mesmo por embarcares nesta viagem comigo. João, meu amigo, mais uma vez, sempre prestável.
para agradecer-te, deixar-te um grande abraço, meu amigo. Vamos ter muito tempo para gravar durante este interregno, muita coisa. O Benfica Independente vai lançar muita coisa. A malta que nos viu, deixar-vos então um abraço. Sempre que possam, acompanhem também esta equipa feminina de futebol. Nós vamos voltando em breve com mais conteúdos. Um grande abraço a todos e viva o Benfica!